gente faz para começar uma redação modelo UERJ, bonita, digna de uma nota máxima? Vou te mostrar aqui, porque pouco se fala sobre o vestibular UERJ, então que bom que você está aqui focado e focada em aprender isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 passos muito simples e práticos e fáceis para você já aplicar e já começar a dar seus primeiros passos ali com relação ao vestibular UERJ, tá? Primeiro ponto, a gente vai trabalhar aqui, galera, o passo 1, o passo 2 e adivinha? O passo 3. Então esse vídeo ele terá 3 etapas muito importantes. Então eu espero realmente que você se concentre aqui para quando você chegar lá na prova da UERJ conseguir ter um bom resultado, conseguir fazer uma redação. Principalmente, já vou falar até do primeiro passo aqui, porque o primeiro passo é identificação da polêmica. Todo tema de redação da UERJ, diferentemente de outros vestibulares, ele parte de uma polêmica. Então, o primeiro passo é identificar a polêmica central cobrada no livro, cobrada pelo tema, a partir do livro. O tema da UERJ, ele vai se basear num livro. E como é que ele faz isso? Vamos supor que, sei lá, a UERJ cobre o livro Guia da Redação do Profim, beleza. Então, no livro Guia da Redação do Profim tem uma história, tem uma narrativa, e essa narrativa ela tem várias nuances. O que a prova vai pedir? Ela vai pedir que, em algum momento, levantada uma polêmica, que você fale sobre ela. Como, por exemplo, no ano passado, a própria banca da UERJ pediu para você dar a sua opinião livre sobre qual que era a interpretação que você tinha sobre a obra, ou seja, ela te deixou livre para você escolher a polêmica. Então, de todo modo, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a polêmica cobrada no tema. E aí, qual que é o primeiro passo efetivamente da introdução? Então, o passo 1 da introdução vai ser justamente contextualizar a polêmica central do tema. Ok, contextualização da polêmica. Você vai começar ali, por exemplo, vamos supor que o tema da redação seja sobre o livro O Conto da Aia, que inclusive é o livro cobrado desse ano. Você já sabe que o Conto da Aia, ele é um livro que fala sobre a questão da opressão histórica da mulher. Então vamos supor que o tema da redação seja qual é, na sua opinião, o motivo central da opressão histórica da mulher? Beleza, perguntou qual é a tua opinião sobre isso, vai ter que falar. Só que antes de você dar a sua opinião, você tem que contextualizar. Então você pode começar dizendo, por exemplo, que historicamente a mulher, desde o período bíblico, é escravizada, é vista como inferior. Em alguns casos, em até passagens bíblicas, a mulher não era contada como um indivíduo. Então muitas vezes ela era vista assim, havia ali 20 mil pessoas, excluídas mulheres, crianças e idosos. Estão 20 mil homens, na verdade, né? Então, historicamente, existe uma herança machista. Você percebeu, então, que eu não falei ainda qual a minha opinião, mas eu contextualizei. Eu mostrei que aquela polêmica faz sentido. E essa contextualização, ela pode ser de várias formas, tá? Eu posso contextualizar com o próprio livro base e eu posso contextualizar com outro repertório, beleza? Então eu posso contextualizar com o próprio livro base e com o outro repertório. Ah, mas é legal começar com o livro? Sim, é legal. Inclusive, em alguns casos, até obrigatório. Então, contextualizar com o livro base será obrigatório em alguns casos, tá? Caso o livro seja mencionado no tema, como por exemplo aconteceu na época do livro do próprio ano passado, que teve sobre o Menino Pijama Listrado. Então, qual que é a sua opinião sobre a visão, a moral do livro Menino Pijama Listrado? Então, colocou a referência ali ao tema. Tem que falar, então você vai ser obrigado a falar. Não necessariamente na introdução, mas você pode falar em algum lugar mais adequado que você fale na introdução. Se o tema do Enem, cabeça do Enem. Se o tema vier falando ali sobre a questão, por exemplo, igual teve no livro Vidas Secas, o que leva a situação... Teve um tema que foi assim, o que leva pessoas em situações análogas à de Fabiano considerarem-se inferiores às demais. Pronto, você percebe então que ele teve uma referência ao personagem. Então, caso o livro ou algum personagem da narrativa, porque caso a narrativa, não só necessariamente o título do livro, mas caso a narrativa seja mencionada no tema da UERJ, você será obrigado a falar sobre o livro base. Caso não seja mencionada, você não é obrigado, mas eu acho que é importante você saber que um dos repertórios coringa que você pode colocar ali na redação da UERJ é justamente o livro base, beleza?
Então, galerinha, se você tá aqui focado nesse vídeo é porque você tá querendo, né, saber mais sobre o vestibular UERJ, então já aperta aí o botão seguir para seguir, não, se inscrever, né, para você, um péssimo blogueiro, meu Deus, péssimo. Se inscreve aqui porque tem muito conteúdo de UERJ e se você se inscreve, você que tá ganhando, porque você vai receber os conteúdos, ativa o sininho. Tamo junto e vamos continuar porque a gente tem o passo 2 e o passo 3 dessa introdução, certo? Beleza, profinho. O passo 2, uma vez que você contextualiza, o passo 2 de uma introdução da UERJ serve para você responder a pergunta feita pelo tema. Então, desde que a UERJ começou a cobrar leituras obrigatórias no vestibular, ela começou a fazer temas em forma de pergunta. E essa pergunta, ela deve ser respondida, não na primeira linha. Então, vamos lá. Vamos supor que o tema seja assim: você é favorável ao porte de armas? Aí você pode responder sim. Não, você não vai responder sim. Você vai contextualizar e depois responder. Você não é para responder de forma direta. A redação, ela tem que ser início, meio e fim dentro do parágrafo. Dentro da introdução tem que ter início, meio e fim. Beleza? Então responder a pergunta feita pelo tema é o segundo passo. E a resposta tem que ser clara. Imagina que o tema seja aquele que eu te falei. O que leva mulheres, historicamente, a serem vistas como inferiores aos homens? É um tema bom para cair esse ano. Inclusive, se você quer uma preparação completa para o UERJ, com tudo, resenha do livro, redações de modelo, técnicas, estratégias para começar, para desenvolver, para concluir, dialética, indução, dedução. Aqui tem o link na descrição do vídeo e também comentário no fixado aqui no primeiro comentário do meu curso Acelera UERJ. Clique aí para tu dar uma olhada em tudo que tem e já se inscreve para você se tornar meu aluno e minha aluna para o UERJ, beleza? Então, se o tema vier perguntando o que na sua opinião leva mulheres a serem vistas como inferiores aos homens, você pode responder o seguinte: na minha opinião, não é adequado que você coloque na minha opinião, embora lá na palestra os professores da UERJ digam que pode, mas eu acredito que não aconselho você fazer isso. Você pode dizer assim, o que leva, você pode dizer, o machismo histórico enraizado, inclusive na religião, percebe o que eu estou respondendo? Leva as mulheres a serem consideradas inferiores aos homens. Você respondeu. Ah, mas é muito polêmico não falar que é religião, será que eu não vou ser mal visto? Sua opinião, você tem que dar sua opinião. A UERJ, ela não é boba, ela cobra um livro justamente polêmico para você saber argumentar e ser livre para argumentar. Então, a segunda coisa é o passo 2, a gente chama lá no curso de resposta opinião. E a resposta opinião, ela pode aproveitar as próprias palavras da pergunta. Entendeu a parada? O tema foi o que leva mulheres a serem consideradas inferiores aos homens. Você vai responder: o machismo histórico e a religião levam mulheres, historicamente, a serem consideradas inferiores aos homens. Usei a palavra historicamente 2 vezes que eu estou fazendo a introdução aqui com você no flow, na cabeça. Se você for especialista em redação UERJ, você não vai precisar sofrer no dia da prova, porque a UERJ é uma mãe quando se fala em tema. Porque, diferentemente do Enem ou de outros vestibulares, que o tema é muito doido, aleatório, a UERJ não cobra um tema aleatório, ela cobra um livro associado ali. Então vamos supor que a UERJ cobra um livro, por exemplo, o Primo Basílio, que fala sobre traição, fala sobre grandes navegações, hegemonia do homem sobre a mulher, fala sobre a divisão da sociedade em classes, principalmente sobre machismo também, tem muita coisa de machismo aqui, sobre sexualidade da mulher tolhida. Então dentro desse livro, o Primo Basílio, por exemplo, tem várias polêmicas. Então o que você vai fazer? Você vai ler o livro e você vai identificar quais polêmicas estão presentes aqui para poder escrever. Então, se você tiver uma visão completa das polêmicas, você vai bem. Só que o livro tem, nesse caso aqui, tem 500 páginas. Então você vai precisar de um professor que decodifique, leia o livro e te dê mastigadinha quais são as polêmicas. É por isso que você tem que entrar no curso, para você ter mais facilidade na tua vida, beleza? Beleza! Então aqui, resposta e opinião, aproveita as palavras da pergunta. E quando você faz uma resposta que aproveita as palavras da pergunta, você mostra mais claramente para o corretor que você está respondendo. Beleza? Posso encerrar então a minha introdução? Não, tem o passo 3. O passo 3 é o desfecho. É o desfecho do parágrafo. Todo parágrafo tem início, meio e fim. A redação tem início, meio e fim. Na redação a gente cresce, se reproduz e morre. A introdução, desenvolvimento e conclusão do texto. Só que dentro do parágrafo também tem início, meio e fim. E esse aqui é o desfecho do parágrafo. No desfecho do parágrafo, que é o passo 3, a gente chama de antecipação.
da linha argumentativa. Basicamente, nós vamos trabalhar aqui qual vai ser a linha argumentativa que você vai seguir. Então, se você responde aqui que machismo e a religião são pilares que fazem com que a mulher seja vista como inferior ao homem, você vai dizer o seguinte, ó, não é razoável, pois que a hegemonia religiosa e de gênero continue oprimindo as mulheres no Brasil. Só que na UERJ geralmente não fala de Brasil, né? Pelo menos tem muito tempo que eu não falo de Brasil. Então, oprimindo as mulheres. Então, se percebe que você apresentou a linha argumentativa. Você vai falar sobre a hegemonia religiosa, vai ser sua primeira argumentação. E o segundo tipo de hegemonia de gênero. Então, hegemonia religiosa é a religião cristã. Hegemonia de gênero, o masculino. Então, existe o machismo e uma imposição da religião, que dá muito clara no livro Conto da Aia, que é a leitura obrigatória para esse ano, tá? Mas esse raciocínio que eu estou te mostrando aqui é um raciocínio que se aplica em qualquer ano da UERJ, porque é um raciocínio estrutural. A estrutura da redação da UERJ é isso aqui, não tem, é introdução, né? É isso aqui, não tem para onde fugir, é muito simples, é muito prático. Então, basicamente, a sua introdução vai ter 3 períodos. Basicamente, cada período tem a sua função. Você não é para ficar perdido com relação à prova da UERJ. Se você quiser a minha ajuda, link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. E agora eu vou deixar um outro vídeo aqui muito bom também para você clicar nele e continuar assistindo, que ele vai ajudar muito aí na sua preparação para a UERJ. Tamo junto, valeu, tchau!